Olá, meu amigo, começando o seu Personagens de São Caetano da semana. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que há muito tempo a gente sempre marca para bater esse papo, para contar essa história para vocês. Sempre alguma coisa acontecia, mas hoje tudo deu certo e eu tenho certeza que vocês vão adorar mais um episódio onde a gente conta a história da cidade de São Caetano do Sul, mas não uma história falando sobre o crescimento, sobre as ruas, sobre os grandes fatos. Uma história que passa pelo dia a dia das pessoas. Afinal de contas, as pessoas que desenvolvem o dia a dia da cidade. A evolução do seu povo se faz por cada um. E hoje eu estou ao lado da Márcia Galo, professora Márcia Galo, já foi secretária de educação, diretora, uma pessoa que tem sua vida dedicada à área de educar, formar, à área da cultura, à área da orientação. 74 anos, uma história com muito conteúdo, nascida em São Caetano do Sul. Márcia, primeiro, muito obrigado em me atender e em dividir a sua história com os nossos internautas. Obrigado. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer, viu, estar aqui falando com você. Conta um pouquinho como nasceu a pequena Marcinha, como é que foi a história dos seus pais, que também são da cidade, né? Isso, eu sou a primeira filha de uma família de 5 filhos. Eu sou a mais velha, nasci em 1949. Meu pai é descendente de portugueses, mas nasceu aqui já no Brasil em 1923, está com 100 anos, vivo, muito bem. Minha mãe veio da Itália, de Vittorio Veneto, com 5 anos de idade, e depois de Bragança Paulista, onde vieram para fazer a primeira atividade deles, que era o café, né, para a fazenda, vieram para São Caetano. Então eu sou um misto de Portugal com Itália, né, e a família está aqui desde sempre, né. A origem, né, da cidade passa muito pela sua família. Exatamente. O que o seu pai te conta até hoje da época que ele encontrou aqui em São Caetano, aquela São Caetano bem diferente, que você viu a transformação e ele, imagino, mais ainda. Meu pai conta que quando ele era adolescente, ele morava na Rua Oswaldo Cruz, que é na parte alta da Oswaldo Cruz. Então ele conta que ele avistava o Ipiranga dali. Ele via ainda o bairro do Ipiranga daqui de São Caetano, né? Porque não tinha prédios, eram casas. E ele ajudava a família, ele cuidava dos cavalos, né? Que existia na época, então as pessoas tinham as cocheiras, os cavalos, e era uma atividade que ele fazia normalmente. Qual a lembrança que você tem da sua infância, assim, aquele primeiro ponto, assim, você ainda brincando? Eu nasci na casa que era da minha avó, né, mãe do meu pai. Nós morávamos ali, era praticamente uma chácara, era um quarto do quarteirão, então era uma propriedade grande, que tinha muitas árvores, muitas frutas, e eu me lembro de brincar na Oswaldo Cruz com a Gonzaga. Nossa. Né? É meio impossível a gente imaginar hoje um quarteirão inteiro com árvores naquela região. Árvores e árvores frutíferas, caqui, pera, me lembro bem. E nesse quarteirão tinha uma fonte, né? Que hoje é um prédio que acabou canalizando essa fonte, e ela existe ainda, né? Legal. Mas a gente brincava nessa fonte, tinha peixinhos, tinha as plantas aquáticas, então era uma vida quase que campestre na época. Seus irmãos vieram quanto tempo depois de você? Eu tenho a minha irmã, que veio depois 1 ano e 2 meses, depois em 1951, depois em 1954 a outra irmã, 58 meu irmão, e depois a temporona 69, a última demorou irmã. Um pouquinho. Demorou Quer dizer, um pouquinho. Então, assim, a Márcia, pequena Márcia, com 10, 12 anos, já estava com todos os irmãos ali, todo mundo brincando junto. Exatamente.
E era uma outra realidade, né, das crianças brincando na rua, em relação à preocupação. Indo para a escola a pé e sozinha, aquele bando de crianças, né? A mãe nem precisava levar, porque a gente saía, eu estudei no Nossa Senhora da Glória, na primeira escola, então era tranquilo. O Bonifácio, que foi a segunda, né, o Bonifácio de Carvalho, também a gente vinha em bandos, os jovens já, eu fiz curso normal, né? Sim. Fiz o magistério. E era uma vida, assim, muito tranquila. Além assim, que já é maravilhoso, né? O que a gente, às vezes, só tem hoje é quando você vai para o interior, e bem interior, né? Porque se a gente... São Caetano já é uma grande São Paulo, não chega a ser o interior, está muito ao lado da capital, mas mesmo as cidades interior mais próximas, caso de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, são cidades muito desenvolvidas, uma estrutura muito grande. Quando viaja mais para o interior, que de repente tem uma ruazinha de terra, a gente consegue viver isso. Agora, para vocês, o que tinha para ser feito no contraturno de aula, assim, quando não estava estudando, não estava no colégio, o que essa criançada fazia? A gente brincava muito nos quintais, na rua, né? E às vezes aparecia um circo, né? Que fazia a alegria das crianças, né? O circo era alguma coisa assim. A televisão eu fui conhecer, eu tinha já 7 anos, né? De idade. E era mais as brincadeiras, né? As brincadeiras, gente, irmãos, vizinhos, né? Estudar muito, a gente estudava muito porque tinha muita tarefa de casa, então metade do dia você ficava também e ajudava em casa, né? Os pais, né? A televisão entrando ainda muito na infância, mas num nível muito diferente do que a gente tem hoje, né, da dependência. Hoje, criança com 3, 4 anos já tem o seu celular, o seu tablet, algo que às vezes me deixa muito assustado, mas é uma realidade, e mais do que isso, uma dependência disso. Imagino que para vocês a televisão era, tudo bem, se estiver ali assistindo, até porque não tinha muita opção também de era conteúdo. TV branco e preto, né? Nem todo mundo tinha um aparelho em casa, então às vezes a gente ia na casa do vizinho para assistir, né? E era não era o dia todo, tinha alguns programas apenas, né? E alguma coisa que a gente fazia extra, no caso eu comecei a aprender piano com 10 anos, minha mãe me colocou numa professora particular, Dona Mafalda, aqui na Augusto de Toledo. Olha que legal. E aí era isso, se você quisesse algo extra, a família tinha que ir atrás, não é como hoje, que você tem uma oferta grande, né, pública, inclusive. Hoje é muita opção, às vezes até complica a cabeça das pessoas de tanta opção. Márcia, e o seu pai, você disse que cuidava, né, tinha relação de cuidar dos cavalos, essa era... Isso na adolescência. Como adulto, assim, qual era a função dele? Depois ele foi trabalhar na indústria, né? E um pouco mais para frente na General Motors do Brasil. Ele ficou mais de 40 anos na GM, ele trabalhava com o seu Leonardo Sperati, que era uma figura importante na época da GM. Que hoje deu o nome para a nossa piscina municipal da cidade. Exatamente, né? Então eles trabalhavam juntos, ele trabalhou muito tempo lá, ele trabalhava no almoxarifado da General Motors, e isso ele trouxe para a vida, né? Porque a minha casa tinha os livros assim, todos na estante, não podia faltar um, ele queria saber onde é que estava aquele livro que estava faltando. Então a gente colocava sempre no lugar. E agora, como é que começou o amor da Márcia Galo para a cultura, para a literatura, para o estudo, para a pedagogia? Como é que nasceu essa veinha? Nasceu em casa, né? A família, meu pai trazia os jornais, a gente tinha jornal diário na minha casa, livros, nós tínhamos todas as coleções, começar pela Barça, né? A famosa enciclopédia Barça. Para fazer pesquisa, né? Fazer pesquisa. Eu peguei muito Barça, ainda peguei o Conhecer. Conhecer tinha, né, veio mais para frente. O Conhecer tinha depois. O Conhecer já era colorido. Isso, porque a Barça Barça era branco e preto. Era um livrão assim. E o Tesouro da Juventude, que tinham 14
Ele era uma coisa assim diversificada, era um misto de boletim com um almanaque, eu lembro sabe? que na década de 80 também tinha, aí eu estou puxando bem mais para frente, né? Mas na década de 80 tinha uma coisa que era um almanaque da editora Abril também, que fazia, que era um resumo, né? Anual. E era tão gostoso, né? Pesquisar, e hoje você clica 2 vezes no celular e você tem absolutamente tudo. Não que não seja bom, mas tinha também o seu valor, né? Virar cada página, acho que enriquecia tanto a gente. Nós tínhamos os livros, a coleção toda do Machado de Assis, né? Se eu não me engano são 25 livros, tem ainda hoje na casa do meu pai. E uma época em que havia o Clube do Livro em São Caetano. As pessoas vendiam livros, você encomendava o livro e ele vinha. Sim. Então eu lia muito esses livros condensados, era das seleções do Reader's Digest. Era uma edição que vinha vinha 4, 5 livros no mesmo volume. Sim, sim, sim. Então eu lia muito, e até há pouco tempo eu contei para o meu pai que eu fazia uma arte, né? Porque 10 horas da noite todos iam dormir, ele apagava as luzes da casa, porque a gente estudava de manhã e tal. E eu sempre fui muito noturna. Então eu saía do meu quarto, ligava com o meu livro, que eu estava lendo, porque eu lia sempre, ligava a rádio vitrola da sala, que tinha uma luzinha no dial ali, e eu lia até me dar sono, a casa toda em silêncio, e eu lia com só com aquela luzinha da vitrola. Hoje ele achava que eu estava dormindo, mas eu demorava para dormir. Mas era por uma causa nobre, né? Era sempre gostei de ler. E aí, como é que começou assim? Aí estudou, foi fazer... Eu fui para o magistério, aqui no Bonifácio, porque não havia tantas opções. Né? O Bonifácio tinha 3 cursos, e eu sempre pensei, eu brincava de escolinha, e acabei vindo fazer o magistério. Aqui eu tive a influência de um professor Rodovalho, que era professor de sociologia. Quando eu saí, eu e mais 3 colegas fomos para a Fundação Santo André fazer ciências sociais. Era um dos cursos que a Fundação Santo André tinha, né? Era uma das únicas faculdades em 1967. E aí fiz ciências sociais, já encaminhando para o magistério, já no segundo, né? Que hoje a gente fala colégio, né? Mas era na época o secundário, né? Sim. E aí encaminhei para o magistério. Chegando nessa época, a ditadura militar corta a sociologia do currículo e algumas outras disciplinas, e então eu fiquei praticamente sem ter aulas, e eu então fui para o outro lado que eu gostava, que era a geografia. Então fui fazer curso de geografia à noite, trabalhava, já era casada, já tinha filho, tudo, e fui fazer a faculdade de geografia em São Paulo, na Universidade de Castelo Branco, que é em Itaquera, e continuei, né? Trabalhando no Externato Santo Antônio, foi me solicitado, assim, me ofereceram a coordenação pedagógica, mas eu não tinha formação de pedagogia. Então eu e algumas colegas fomos fazer a pedagogia. Isso com quantos anos? Eu já tinha, em 1980, né? Eu já tinha 40 e... né? 30 e poucos anos. E aí eu fiz a pedagogia, que foi a 3ª habilitação, né? Sempre no magistério. Eu sempre trabalhei no magistério, eu nunca saí para outra atividade. E continuei, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, fui assistente de direção. Na Prefeitura de São Paulo, eu trabalhei em Heliópolis. E isso em 1974, 75... Que era não existia período de início da comunidade, né? Início da comunidade. Eles ainda não tinham essa dimensão que tem hoje. E lá, aquela área que hoje é a comunidade de Heliópolis, eram campos de futebol. Sim. Eram todos, e o Maluf fez uma obra na favela de Vila Prudente, colocou uns containers ali onde hoje é Heliópolis e transferiu a população. E aí começou essa ocupação do terreno.
E foi interessante porque eu trabalhei lá alguns anos, na Escola Campos Sales, depois saí, fiquei nas escolas aqui de São Caetano, da rede estadual, trabalhei no Yolanda Ascencio, trabalhei no Idalina, e mais tarde... como coordenadora ou como professora? Como professora, sim, né, como assistente de direção também. E depois eu fui para a escola particular, para o Liceu de Thiene, fiquei 17 anos na direção lá. Mais tarde ainda no Alsina, 2009, o prefeito convidou para ir, fiquei 4 anos na direção do Alsina. E nessa minha caminhada eu acabei escrevendo algumas coisas, né? Eu fiz depois o mestrado na PUC de São Paulo, né? Mestrado em Educação, História, Política e Sociedade, que era... na verdade eu voltei para a Sociologia, né? Você conseguiu aquele prejuízo histórico, né, que a ditadura lhe deu, você conseguiu recuperar parte. Amarrei a educação com a sociologia, né? E tenho inspiração o professor José de Souza Martins, que é nosso conterrâneo, nasceu em São Caetano e hoje é uma sumidade mundial, né? E acabei então voltando, e no mestrado eu contei um pouco dessa história de Heliópolis. Sim. E de uma escola que até hoje está lá, porque o que aconteceu? Depois de 20 anos eu voltei para a mesma escola, e eu vi a diferença que estava ali, no ambiente, na população, na comunidade. Então eu quis contar essa história no mestrado, e saiu o primeiro livro que eu fiz, que foi falar de família e escola, né? Que é um tema interessante. Ô Márcia, eu sempre, ao longo da minha... Vou dizer, eu já disse muitas vezes curta, mas hoje eu já posso dizer que é uma média carreira de 25 anos de jornalismo, que quando eu entrevisto alguém que tem o título de professor, e eu gosto de bater muito nessa tecla de título, com todo respeito a todas as profissões, inclusive a minha, mas ser professor é algo muito sublime, né? Até às vezes com alguns políticos que têm a formação de ter lecionado em algum momento, eu falo assim, não, você está... deputado, você está governador, está vereador, mas você é professor e tenha muito mais orgulho disso. Talvez vocês não entendam isso, mas a longo prazo vão entender. É uma missão, né? Olhar para a pessoa e às vezes o pessoal fala, o professor tem que aguentar o aluno. É lógico que é difícil, o comportamento humano ele tem uma variação absurda. Isso, infelizmente, essa semana a gente se deparou com mais um triste incidente dentro de uma sala de aula. O mundo, né, também não vou fazer um complexo de vira-lata e dizer que é só no Brasil, porque isso infelizmente acontece em todo mundo, mas lecionar, poder saber quando chega em casa e vai dormir que de alguma forma você está transformando uma vida, independente do que ela vai ser no futuro, mas você tem a sua... como é que é isso na cabeça do professor? Eu tive o prazer de ser professor, mas já no nível universitário, na faculdade de jornalismo, e eu me sentia assim, de tão pouco contato, e já num período onde as pessoas já estavam teoricamente já formadas quanto a caráter, quanto a tudo, eu me sentia tão recompensado. Como é que é essa missão Você usou uma palavra agora, a recompensa, né? No magistério, a recompensa não é financeira, mas a recompensa emocional, né, afetiva, é muito grande, porque a gente se envolve com a criança, com as famílias. Eu comecei como professora de educação infantil e terminei como professora universitária, minha carreira. Então, todos esses níveis... Eu sempre gostei muito de ir além da sala de aula, né? Porque você tem aquele horário, você entra, você sai, acabou. Mas não, eu sempre achei que tinha que proporcionar para os meus alunos algo a mais, né? Então, eu sempre estive disponível, e isso traz para você algumas coisas que você não tem se você não se dedicasse. Então, eu procurava em casa levar, por exemplo, motivações, coisas interessantes para que eles se interessassem mais na aula. Então, essa é uma missão, né? A recompensa
eu vejo agora, quando eu vejo meus ex-alunos em postos chaves da Secretaria da Educação, né? Diretores de escola, supervisores, foram meus alunos, né? Alguns foram meus alunos no colégio, outros na faculdade. Mas eles me reconhecem. Então, ô, professora, como vai? Então, que legal. Outro dia no shopping, né? Eu conheço você. A pessoa falou para mim, eu disse, sim, o rostinho a gente guarda. Eu falei, mas não lembro do seu nome. Quando ela falou o nome, eu sabia quem era, e da escola, que era do Yolanda Ascenso, que foi minha aluna. Então, isso é muito gratificante, porque a gente marca a vida deles e eles marcam a vida da gente. E né? Lógico que os professores sempre, historicamente, né, há conflitos em relação a brigas salariais e direitos dentro do trabalho, mas é impressionante como há um comprometimento celestial, assim, além de tudo isso. Além do trabalho. E eu te digo que eu fui uma batalhadora nessa área também. Eu tinha um carrinho e eu ia lá para o Morumbi com as minhas colegas protestar contra o Quércia. E, nossa, faz tempo. Então a gente era ativista, né? Que era um exemplo muito, assim, do ato, né? Importante. Então a gente via, eu sempre procurei falar a linguagem, né? Principalmente dos pais. Tem uma cena, você falou nessa questão de greves e tal, uma greve que houve no Idalina, né? Eu estava lá já. E a gente fez uma reunião com os pais para explicar o porquê que a gente estava parando as aulas, né? Então sentamos ali os pais na sala tal e conversando, e eu coloquei, falei, olha gente, a situação é essa tal, e a gente precisa do apoio de vocês. E um pai disse assim, olha, a senhora tem o nosso apoio, porque eu entendi tudo que a senhora falou muito claramente. Então essa dedicação Sim. que a gente tem, né? De trazer a comunidade, de estar com a comunidade na escola é muito importante, isso é muito importante. Acho que é o desenvolvimento, né, da cidade, da comunidade. Agora, Márcia, você viu o São Caetano sair daquela São Caetano com fontes, São Caetano de terra, para essa São Caetano hoje linda, estruturada, com os problemas já de cidades grandes, mesmo sendo uma cidade de 15 km², mas ela se depara por conta de uma verticalização e às vezes um problema ou uma solução gera um problema, que a cidade é tão boa para se viver que ela atrai mais pessoas, e aí essa quantidade de pessoas, ela transforma o dia a dia da cidade, e por outro lado a cidade precisa se adequar a essas novas pessoas. Como é que foi viver todo esse ciclo? A gente, realmente São Caetano hoje é um exemplo, né? O que a gente tem dos índices nacionais, a gente está sempre na frente aí nos rankings, né? E é muito interessante, a gente tem que mudar junto, né? Eu não sou saudosista, não, eu gosto do que eu fiz, mas aquela coisa, bons tempos, não, eu acho que a gente tem que acompanhar, né? Nós tivemos aí quase 3 décadas de prefeitos que se sucederam, né, quase do mesmo partido, e impuseram, né, a partir de 1960, com a vinda dos imigrantes nordestinos, né, para construir essa cidade, porque eles é que foram os agentes de tantos prédios e tantas, né, o prefeito Braido começou e eles continuaram, os demais. Então eu vejo assim, São Caetano continua com aquele aspecto de cidade ainda pequena, né? A gente continua encontrando as pessoas e conhecendo as pessoas, né? Apesar dessa grandiosidade, isso foi proporcionado pela nossa área, que não deu oportunidade para crescer mais, né? Então ela cresce verticalmente, e hoje eu acho sensacional estar aqui, né? Estou já como aposentada, usufruindo do que a cidade oferece, né? Fiz uma matrícula no CISI. Olha só que bacana. Né? Para fazer as atividades. Então eu acho que a população é muito bem tratada, e tem opções, né? Hoje. E assim, os problemas são
agora a partir de um tempo já vem vindo, o trânsito, por exemplo, né? É como a gente percebe que mas é um trânsito, algum pico, né? Horários, né, específicos. Uma cidade grande de uma forma, mas continuamos uma cidade pequena de outra forma, né? Eu recebi há um tempo atrás um amigo de São Paulo aqui, e aí eu fui buscar ele na estação. Ele veio pelo trem, e eu fui buscar ele na estação. Eu falei, desculpa, mas esse horário é impossível andar em São Caetano. Ele, que trânsito? Tipo, são duas quadras, Luciano, para. Aí eu falei, Ele falou, pô, em São Paulo, em qualquer lugar é 1 hora, 2 horas, às vezes. Então, também é algo muito, muito de quem vive a cidade. De quem vive a cidade. E a cidade tem muita coisa acontecendo, né? A cidade do ponto de vista cultural, educacional, e até eu vejo, eu agora, eu sou rotariana, né? Nós temos 3 clubes de Rotary na cidade, então essa parte de voluntariado é muito grande, né? Colabora muito com o governo. Sim. Né? Não só o Rotary, mas a gente tem a rede feminina, a gente tem N ONGs nessa cidade, clubes, né, que fazem essa ponte, né? Então, é uma cidade que, se eu pegar minha agenda, todo dia eu tenho alguma coisa, né? Faço parte de algumas, né? Do Gama, que é o grupo dos amigos do movimento autonomista, e é importante isso, sabe? Você trabalhar também voluntariamente, né? Você tem uma relação com a memória da cidade, né? Inclusive ficou muito tempo, aliás, a gente escolheu estar gravando aqui dentro da Fundação Pro Memória, mas não é algo profissional, né? É algo de sentimento mesmo, porque é um local que você navega muito bem e se sente bem. Sim, efetivamente, né? Isso realiza muito, né? E eu comecei a aprender isso com a minha mãe, né? Minha mãe era voluntária da Igreja Católica, né? Ela tinha na época um chevetinho e ela ia na favela de Heliópolis, de Palmares, aqui, levar a cesta básica. Então a gente acompanhava. Então isso vem também um pouco de casa, né? Dessa coisa do servir, né? Servir. Eu antes de ser rotariano, eu desenvolvi um projeto, isso em São Paulo, onde eu oferecia a educação, né, o ensino para pessoas que não liam, não tinham nenhuma condição de estudo. E isso me deu um ganho, não financeiro, mas um ganho espiritual tão grande, assim, de poder dividir aquilo que o mundo me deu com outras pessoas, e aí eu pude replicar um pouco disso no Rotary Club, e foi muito bom. E eu acho que essas ações, às vezes, que as pessoas acabam desenvolvendo para outras, lógico que quando você atende uma família necessitada, uma pessoa com uma necessidade, a pessoa se sente muito agradecida, às vezes menos até do que você esperava, mas isso, eu acho que o servir faz bem. Eu falo isso muito para o meu filho, que você fazer o bem para o próximo, às vezes, faz mais bem para você mesmo do que para quem está recebendo. E São Caetano tem no DNA da cidade o servir. E não é um servir político, ou um servir de oportunidade. É um servir de essência, né? E é histórico, né? Porque, por exemplo, para a construção do Hospital São Caetano, foi feita uma campanha na cidade toda, né? Saiu das famílias mais influentes na época, e isso foi o que deu chance para que São Caetano tivesse um hospital, né? Então, isso década de 40. Então a gente percebe que é isso mesmo. De pessoas que inclusive tinham condições de ir aos hospitais de São Paulo. Exatamente. Então proporcionaram para a cidade. E essa foi uma campanha sensacional. A própria autonomia, né? E a Márcia já casada, mãe, o que essa Márcia tem de diferente da Márcia professora? Sim, família é tudo, né? Família a minha família é grande, né? Família
minha família núcleo, né, meu pai e minha mãe, e eu tenho 3 filhos, né, tenho 3 netos, tenho um filho advogado, uma filha professora, Seguiu os passos da mãe? Professora doutora, que dá aula na FATEC e tal, tenho um filho que trabalha no Banco do Brasil, que é gerente, então todos já com a vida encaminhados, né, e agora cada um seguindo o seu caminho, morando aqui, eu tenho minha filha em São Caetano, meu filho em Santo André, outro em São Paulo, e eles têm assim, o que eles receberam de mim, eu acho que foi essa urgência de trabalho, sabe, eles são pessoas laboriosas, eles têm uma vida de trabalho intensa, né, e cada um na sua profissão, e isso eu acho que eu passei para eles, né, a questão de não perder tempo, né, de você estar sempre, não ser ocioso. Não precisar depender criativo. Do mundo, boa. Aquele ócio criativo, quando você está no ócio, mas você está ainda criando alguma coisa, né. E hoje eu gosto muito de arte, então eu faço curso de pintura, de porcelana, né, já faz mais de 20 anos que eu faço isso. Eu tenho um grupo de amigas que a gente está editando um livro coletivo, né, de crônicas sobre a mulher, e trabalho nas minhas obras assistenciais aí, e do Rotary, eu trabalho com a juventude, eu sou coordenadora da comissão de juventude do meu clube, o Rotary Olímpico de São Caetano. Eu tenho o clube tem 9 kids, crianças, e a gente trabalha também com eles essa questão do voluntariado. Temos o Interact, que são os adolescentes, e temos o Rotaract a partir de 18 anos. Então essa parte é minha. Isso é algo que te consome, e imagino que é o seu combustível também de vida. É muito bom, muito bom. A gente fica, na verdade, um pouco mais jovem, trabalhando com jovens. Sim. Na linguagem deles. Ô Márcia, você falou sobre a relação, né, das mulheres, inclusive do livro que você deve lançar. Você vem e viveu intensamente um período onde a mulher foi conquistando um espaço e às vezes eu bato muito numa tecla e eu tomo muito cuidado com isso, porque hoje em dia tudo a gente pode ser mal interpretado, mas às vezes as pessoas dizem assim, há uma dívida histórica. Eu tomo muito cuidado com a palavra dívida histórica, porque você não pode cobrar uma sociedade que não tinha aquilo como algo errado. Hoje eu falar assim, olha, a mulher tem que ficar em casa e o homem tem que trabalhar. Eu vou estar falando uma grande bobagem. Mas naquela época, eu não posso condenar o senhor que fazia isso com a sua senhora, porque a sociedade tinha muito isso. O contexto era diferente. E hoje, às vezes, as pessoas, não, porque aquilo era um crime. Não, aquilo era muito temporal. E você viveu essa transformação, né, da mulher conquistar o seu espaço na sociedade, e aí conquistar vários espaços, porque também tinha uma coisa, a mulher poderia ser professora, mas ela não poderia ser o diretor da escola. Exatamente. E eu acho que é legal você também comentar um pouquinho sobre isso. Isso mudou muito, né? A gente tinha, por exemplo, no meu tempo de escola, o diretor era homem, o supervisor era homem, e as professoras, né? A gente não tinha muito professor homem, ele já subia na carreira. Professor homem era só nível universitário, às vezes, né? E ele subia, ele ia para outro patamar na carreira, sempre o homem. Mas isso foi mudando, né? A partir da década, por exemplo, de 60, 70, começou uma mudança, né? Internacional, né? 68 é um marco. E o que eu vi é que as mulheres provaram isso, porque eles precisavam muito do quê? Da nossa dedicação, da nossa, vamos dizer, do nosso conhecimento. Sim. Né? E acabou que não houve como, nós conquistamos pela nossa competência, pela nossa dedicação, por tudo, porque mulher assim, faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então ela é mãe, ela é professora,
ela é, por exemplo, ela é a companheira, né? Minha esposa, quando ela pede alguma coisa, às vezes ela fala assim, ah não, desculpa, esqueci que você é homem. Que você não vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. E os homens, eles dependem muito, né, das mulheres. E a gente, eu acho que com essa dedicação, a gente foi conquistando isso. E os padrões foram mudando, né? Hoje a gente tem aqui em São Caetano, por exemplo, no governo, várias mulheres, né, que dão, assim, exemplo de administração. Nas escolas também, na supervisão também, né? E a gente está vendo também altas executivas, né, Sim. Luciano? A gente tem a Luísa Trajano como um exemplo para todas as mulheres, né? Sim. Que é uma pessoa que saiu do interior e ganhou o mundo, né? Hoje, na representatividade municipal, por exemplo, São Caetano tem 2 vereadoras, né, mas de um universo de 19, teve 3, né, porque, infelizmente, a Sueli nos deixou, mas de 19 chegou a ter 3 eleitas. Aí às vezes as pessoas falam, não, mas tem que obrigar, aí agora quando vai se fazer uma chapa, tem aquela cota. Eu confesso que eu me incomodo um pouco com cota, mesmo entendendo que às vezes é necessário, já que há um sistema que tira. Mas o debate não deveria ser um pouco mais na área da formação e da educação, para que as pessoas entendam assim e busquem pessoas capacitadas e mulheres capacitadas também para que te representem. Acho que em toda a sociedade, antigamente você entrava num ônibus ou num táxi e você jamais imaginaria encontrar uma mulher. Hoje, ônibus um pouco menos, mas já existe. Cobradora de ônibus. Cobradora, aí você entra num táxi, você entra num carro de aplicativo, encontrar mulheres já é normal. Não é mais uma coisa, não tem menos do que o homem, mas já entendo ser normal. Essa transformação, acho que as pessoas também podem colaborar um pouquinho, porque às vezes fala assim, eu acho que a mulher tem que ter mais representatividade. Mas você votou em quem? Não, eu votei no homem. Eu falei, poxa, então por que você não usou o seu direito de voto? A gente tem, né, São Caetano tem mais mulheres do que homens. Essa é uma coisa, é um expediente que eu utilizo, eu só voto em mulher. Né? Na história toda, né? A nossa senadora, a Mara Gabrilli, né? Eu também pertenço ao PSDB, né? Desde quando meu tio, prefeito Dalanese, saiu do PTB, a convite do Mário Covas foi para o PSDB, eu também, a família toda, e nós nos engajamos no PSDB. Né? Essa veia da política é mais do seu tio ou mais do seu pai? Mais do meu tio, mais do lado do Dalanese, do lado da minha mãe. Sim. Né? E eu vejo assim, a Mara é um exemplo, né? A Tabata também, hoje, deputada federal. Então, eu acho assim, tem tanto talento desperdiçado para a política, e realmente é o que você fala, precisa, eu acho que oportunidades, e a mulher querer também, né, Luciano? Porque às vezes ela se vê como faz muita coisa, ela fala, mais isso, mais isso. E tem também a questão da veia política, né? Ô Márcia, hoje, 74 anos, a gente está falando em 2023. O que a Márcia falaria hoje para Marcinha na década de 50, se pudesse dar algum conselho? Eu acho que eu falaria assim, praticamente o que eu fiz a vida toda, né? Que é, faça o que você gosta, né? Tire do seu dia a dia, da sua vida, o prazer, né? Porque eu sempre fiz coisas que eu gostava de fazer. Então, faça o que você gosta, trilhe os caminhos que você acha que estão certos, né? Mire-se nos exemplos da sua família, que é uma coisa que eu acho muito importante, e seja uma pessoa sociável, sabe? Porque eu acho que isso atrai. Tudo que você faz, você atrai para você também. Né? É uma mão dupla.
Então, você sendo educado, sendo social com as pessoas, você vai receber isso de volta. E eu tenho recebido muito isso. Hoje, quando a gente comenta sobre São Caetano, principalmente fora da cidade, a principal referência, né, o pessoal diz da Avenida Goiás, que é o principal via. O que você tem da Avenida Goiás na sua memória? Que você passa e você fala, era assim ou era assado, eu fiz tal coisa. Eu desfilei na Avenida Goiás, né? Olha só. Como aluna do Bonifácio de Carvalho, quando tinha uma pista só, né? Eu me lembro, o Bonifácio sempre foi uma escola grande. Sim. E nós tínhamos no desfile de 7 de setembro, cada bloco era um estado brasileiro. Olha. Eu fui no estado da Guanabara, então nós fomos com a roupa que era branca e azul, enfim, era meio praia, uma coisa assim, e nós desfilamos. Então a minha memória afetiva vai para os grandes desfiles que eram na Avenida Goiás. Isso, né? Década de 60. 60. Década de 65, 66, né? Ainda o piso era paralelepípedo? Não. Não, era asfalto. Já era asfalto. Era asfalto. Era asfalto. Mas era uma mão só, né? Então a gente viu a destruição das casas, que depois, e foi importante, sim, era necessário, né? E também aqui, o Teatro Santos Dumont é um local que eu guardo também, né? Que é bem aqui ao lado da Fundação Pro Memória, e onde nós fazíamos as nossas peças do nosso grupo de teatro do Bonifácio, né? Então, mas já era um teatro? Era o teatro. Sim. Era o teatro, e eu lembro que era interessante, porque o Bonifácio do lado, o teatro aqui, então sim, era muito prático, né? E nós fizemos uma vez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha. Fizemos também o Fantasminha Camarada, né? O Gasparzinho. Não, da Maria Clara Machado, sim, sim, né? Então, algumas peças, eu tenho algumas fotos até dessa época, né? E no sítio eu fui a Dona Benta. Boa. Então, era a minha personagem, né? Então, a Avenida Goiás é um eixo importante, né? Para tudo, né? Você falou do CISI, que você já tem a sua carteirinha, sim, a sua inscrição. O que você gosta de fazer? O que você pretende fazer? Olha, eu gosto muito de trabalhos manuais. Isso me dá assim um respiro na parte. Inclusive eu faço um pouco de meditação quando eu estou fazendo um crochê, fazendo um tricô. Boa. Também aprendi com a minha mãe isso. Vai lá e... Então, tricô, crochê, faço blusa de lã para a neta, faço coisas assim. E lá no CISI tem curso de crochê. Eu não comecei ainda, mas ainda vou. E a gente faz coisas para doar, né? Sim. Então, para as entidades. Agora eu estou fazendo bico em pano de prato para rede feminina, né? Então, legal, o crochê me ajuda aí nessa... para te ocupar. Ô Márcia, conta pra gente, o que São Caetano te faz sorrir diariamente? Olha, eu gosto muito de ver as crianças indo para a escola. E às vezes eu vejo as mães levando todas uniformizadas, com alegria, né? Esse clima, né, de início de manhã é muito, muito legal. Outra coisa que eu gosto de ver é essa Avenida Goiás à noite, né? Fervendo, muita gente, com muita atividade. E eu falo, nossa, como mudou, né? Iluminada, né? Com essa loucura dos carros. Exatamente. E gosto de ver a nossa Avenida Presidente Kennedy, né? Sim. Que é uma delícia, eu gosto muito de planta, então ali eu moro próximo, então eu vejo sempre como é que estão as plantinhas, e isso é muito bom. Tem algo que te faz triste, te faz chorar em São Caetano? Olha, uma época houve, quando foi necessário alargar a rua João Pessoa,
que hoje tem o nome de Samuel Klein, né? Sim. Aquele trecho aqui próximo da João Pessoa, entre a GM e a rua Oswaldo Cruz, foi alargado. Ali nós tínhamos árvores enormes, era um lugar que eu passava e que eu falava que maravilha, porque as árvores elas se entrecruzavam, né? E quase um túnel natural ali. Natural, você se sentia muito bem. E nessa abertura, todas essas árvores foram, do lado da GM, foram cortadas. Eu fiquei muito, muito, muito triste, porque eles cortaram as árvores e mesmo aquele toco de árvore cortado, ele começou a renascer, até que não foi tirado. Insistindo para sobreviver. Então, foi muito, isso realmente pegou muito na minha consciência de geógrafa, de professora, né? Por que cortar árvores, né? Isso foi muito triste na época. Assim, agora eu vejo hoje, né, que é necessária essa renovação, né? Márcia, hoje você profissionalmente, né, deu uma parada merecidíssima, mas uma parada só profissional, porque você continua super nativa com inúmeras ações. Sim. Tem algo hoje ainda que você não fez? Tem uma viagem que você não fez? Tem algo que você não leu? Tem algo que você não viu que você queira ver ainda? Sempre tem, né? Sempre tem. Eu estava planejando uma viagem à Turquia, que eu não conheço. Sim. Eu gosto muito de viajar, já fui até a Austrália esse ano, passei por Singapura, mas Turquia e Grécia, eu não sei, por circunstâncias, sim, que é tão mais próxima, eu não conheço. Então eu estava planejando ir. Agora com essa questão da guerra no Oriente Médio ali, deu uma segurada. Israel, agora já estou mudando de continente. Que Deus queira que seja rápido isso, né? Que infelizmente... Então essa é uma coisa. Você gosta de viajar? Gosto muito de viajar. E navio, já fiz vários cruzeiros também, aqui pela costa, né? Eu falo com a minha esposa que o dinheiro investido em viagem é o dinheiro mais bem investido, né? Porque você está investindo em conhecimento e algo que você não lembra o seu primeiro carro, você não vai lembrar, talvez lembre o primeiro por uma representatividade, mas você não vai lembrar o segundo, você não lembra todos os telefones que você teve, né? Todas as roupas, todos os super sapatos bonitos, mas ninguém lembra. Agora, viagem, as pessoas lembram todas as viagens. Todas, e a gente tem, né, agora menos, mas eu tenho álbuns e álbuns de fotos impressas, né, ainda. Eu fui para Israel numa época em que, na década de 90, né, então fui por conta da Secretaria da Educação para parceria de projetos. A gente tinha projeto em São Caetano com parceria de Israel. Olha que legal. Né? Então nós fomos até lá visitar, ver as escolas, trazer para São Caetano, né? Então eu acho assim, viagem, eu tenho algumas que eu também já está na pauta, sim, né? Pretendo fazer ainda, escrever mais, né? Livros, né? Eu tenho 3 livros publicados já, né? Que depois eu até vou presentear para você. Então essa questão mais assim de coisas que estão planejadas, né, e que eu ainda pretendo fazer. Para quem está fora de São Caetano do Sul e queira vir para a cidade, como que a Márcia convidaria o turista para vir a São Caetano? Eu convidaria para que ele viesse ver as nossas, no caso aqui, a nossa pinacoteca, que é maravilhosa, né? Que ele acompanhasse a Fundação das Artes, que também tem um trabalho de arte maravilhoso, tem sempre espetáculos de teatro, espetáculos de música, né? Que ele, se ele viesse conhecer a nossa USCS, né? Eu fui professora da USCS, então a nossa universidade municipal, que também é maravilhosa, né? E viver o clima de São Caetano, esse clima cultural, esse clima social, que é muito importante.
Márcia, obrigado, sucesso, muita saúde para você, muita luz. E agradeço não só pela entrevista, mas agradeço pela contribuição histórica que você deu e dá, né, esse legado de educação, de tranquilidade, de buscar, de fomentar a vida, de fomentar conhecimento. Obrigado mesmo. Deixa um abraço da Rede Nacional de Notícias para você e estender para todos da sua família, todos os seus amigos. Gratidão. Obrigada. Eu agradeço. E mais uma coisinha, nós temos em São Caetano um forno da Cerâmica São Caetano, remanescente da época, e a Fundação Pro Memória tem uma exposição lá, então também convidaria... Fica ao lado do shopping, né? Tão simples as pessoas conhecerem. É, muito bacana, abre de domingo a domingo, então quem não conhece vai ter aquela atmosfera de estar dentro de um forno da Cerâmica São Caetano. Muito bom. Mais uma bela dica. Muito obrigada, viu? Obrigado, Márcia. Obrigado mesmo, Márcia Galo, nossa convidada aqui em Personagens de São Caetano. Porque o desenvolvimento, porque a cidade, porque a sua história é feita por pessoas. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.